repercussão geral é um instituto jurídico previsto na Emenda Constitucional 45, promulgada em 2004, na chamada Reforma do Judiciário. O objetivo deste instrumento é acelerar o julgamento de questões comuns em todas as esferas do Poder Judiciário. Em resumo, ela permite a admissibilidade do recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, no Justiça para Todos, você vai conhecer melhor como funciona esse instituto jurídico e quais os critérios que o STF utiliza para analisar esses casos. Quando houver uma relevância jurídica, social, econômica, enfim, que transcenda aos interesses das partes. Você vai ver também uma entrevista especial com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Eu sou do ponto de vista, e tenho debatido isso internamente, que o Supremo não deva dar mais repercussões gerais do que possa julgar em um ano. Tudo isso e muito mais agora no Justiça para Todos, que está só começando. O que é repercussão geral e recurso extraordinário? Como esses institutos jurídicos interferem na sua vida? É isso que você vai saber agora. Se meus joelhos não doessem mais. A música pra mim é meu ganha-pão. É o que me faz feliz, né? É a área que eu escolhi para poder viver. Que me traga fé. Ser músico. É tocar por R$50. Eu já toquei por um prato de comida. Acredite, Marcelo tem tudo a ver com a repercussão geral. Aliás, olhe em volta e veja a repercussão geral por aí, inclusive na própria vida. Idêntico, igual, parecido. Essa é uma forma bem simples de explicar inicialmente o que é a repercussão geral. Fica mais fácil entender. São aqueles processos que têm assuntos semelhantes e geram uma demanda enorme de julgamentos. Mesmo sendo casos similares, a análise que antes era só individual passou a ser mais ampla. É exatamente por isso que apareceram essas duas palavrinhas. O termo surgiu com a Emenda Constitucional 45 de 2004. Ela trouxe alguns instrumentos importantes, criou o CNJ, o CNMP, a repercussão geral e a súmula vinculante. Particularmente esses dois últimos instrumentos são absolutamente imprescindíveis, a meu ver, para dar conta desses 100 milhões de processos que se tramitam hoje no Brasil. Por exemplo, aumento de salário dos servidores sem decisão do Poder Legislativo. A gratificação foi considerada ilegal pelo Supremo. Mais de 1000 processos como este estavam aguardando julgamento. Nós temos então o julgamento de um caso que vai repercutir no julgamento dos demais em situações que são semelhantes. E isso é importante, por quê? Porque nós temos uma racionalização e uma otimização do procedimento judicial. Essa técnica jurídica é ligada ao recurso extraordinário, que apesar do nome, é algo mais simples do que parece. Você pode constitucionalizar praticamente tudo. Então o recurso extraordinário se transformou em um recurso não extraordinário. Pelo contrário, um recurso bastante corriqueiro. Quem decide e como decide o que enviar ao Supremo? Normalmente o Tribunal de Origem seleciona 2, 3 casos paradigmáticos e diz esses casos são paradigmáticos, né, e o STF julga esses casos com relação ao mérito. E essa decisão afeta outros casos que não estão sendo julgados, milhares de casos que são tidos como similares. Existe a filtragem interna também no STF, que antes de decidir por uma repercussão geral, estabelece critérios. Quando houver uma relevância jurídica, social, econômica, enfim, que transcenda, né, aos interesses das partes que estão litigando naquele caso específico. E se a repercussão é admitida? Os processos ficam retidos nas instâncias inferiores ou no primeiro grau para uma análise de um processo, chamado um processo principal, ou que chegou primeiro à apreciação dos tribunais superiores, e a decisão dada neste processo, ela terá efeito nos que estão sobrestados e que estão nas instâncias inferiores. Os ministros fazem análise em plenário e pelo plenário virtual na internet. Quando o mérito do tema da repercussão geral é decidido, fica definida também a unificação de tratamento a ser dado por todos os tribunais brasileiros aos processos similares ao julgado. Quando o Supremo Tribunal Federal ele admite um recurso extraordinário e aponta
este recurso como tendo a repercussão geral, todos os demais processos sobre o mesmo tema ficam sobrestados nas instâncias inferiores. Essa administração, em especial, tem feito um esforço muito grande no sentido de privilegiar o julgamento das repercussões gerais. Vamos a alguns exemplos. Responsabilidade da União de fornecer medicamentos diretamente à população, taxa de matrícula e gratuidade do ensino público. Casos de direito do consumidor, prazo prescricional relativo à indenização por danos morais e materiais causados por acidente de trabalho. Todas as demandas que nós temos contra o Estado, ou mesmo na esfera da sociedade civil, elas se resolvem no judiciário. Coisas desde uma pequena questão tributária, uma questão de brigas com vizinhos, tudo você resolve no judiciário. E é claro que nós tivemos uma demanda muito grande, né? De 88 para cá, só cresceu o número de ações judiciais no Estado brasileiro. Pode-se dizer que elas foram multiplicadas, triplicadas ou mais. No total, 319 casos de repercussão geral foram reconhecidos, mas não tiveram um mérito julgado. Significa que os processos permanecem parados nos tribunais de origem. E são muitos, viu? Mais de 800 mil. Essas soluções processuais, elas são soluções até importantes, paliativas, mas não são soluções duradouras. Os números ainda não se alinham, mas a barreira pode ser encarada. Com mais julgamentos das repercussões gerais. Quando há um caso em que há possibilidade de que seja escolhido este processo para dar a ele o efeito de repercussão geral, um julgamento mais rápido desse processo para os tribunais superiores, ou escolha de outros casos que encontram nessa situação semelhante, vão agilizar ainda mais esse procedimento que já existe. E facilitar na prática também a vida de muitos brasileiros. Você lembra como nós começamos a reportagem? O Marcelo, músico, nem entrou na justiça, mas acabou beneficiado com um julgamento, que se estendeu para todos os casos iguais. Para tocar e cantar hoje, ele não precisa de inscrição ou de quitar anuidade na Ordem dos Músicos do Brasil. Mas quando isso era cobrado, ele e a antiga banda quase pagavam para alegrar os clientes nos bares. Então a gente tocava para poder conseguir juntar o dinheiro para poder pagar a carteirinha da Ordem do Músico. A preocupação acabou, desde que o Supremo Tribunal Federal considerou na repercussão geral que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão. Por isso, os ministros concluíram que para expressar a própria arte, não é preciso pagar por ela. É bem melhor você poder ter essa liberdade, você não ter essa preocupação de você ser abordado por uma coisa que não tem muito retorno pra gente. E pode apostar, com um músico mais feliz, o público vai no mesmo ritmo. Você alegrou uma pessoa, né? Então esse preço não se paga, né? Esse de você ver uma felicidade do próximo não se paga, não. E o que pensam os magistrados sobre a repercussão geral? Nós vamos conversar com Arthur César de Souza, juiz federal auxiliar da vice-presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Seja bem-vindo ao programa, doutor. É um prazer estar com vocês. Estou à disposição para suas indagações. A repercussão geral hoje, ela está conseguindo suprir toda a demanda ou está existindo um congestionamento no STF? Na verdade, a repercussão geral não tem cumprido a sua finalidade, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal não chamou para si a responsabilidade do julgamento da repercussão geral. Hoje nós temos em torno de 600 a 700 temas aguardando definições dentro do Supremo Tribunal Federal. Enquanto não se define a repercussão geral, milhares e milhares de processos ficam suspensos nas instâncias inferiores. Aproximadamente hoje 700 mil processos estão suspensos no Brasil. Então veja bem, se o Supremo não cumpre o seu papel, que é julgar de forma rápida a repercussão geral, o que nós vamos ver é uma sobrecarga de processos suspensos e sobrestados, aguardando definição, isso alguns temas há vários anos. Nos casos de repercussão geral já reconhecidos e devidamente julgados pelo Supremo, houve uma melhora mesmo, houve um desafogamento das instâncias inferiores da Justiça, foi possível perceber isso? Com certeza. Principalmente, né,
valorizando o princípio da segurança jurídica e da isonomia, quando o Supremo julga uma repercussão geral, isso tem um reflexo imediato aos processos suspensos e sobrestados, facilitando o julgamento dos tribunais e dos juízes de primeiro grau e dando vazão a esse enorme número de processos que estão aguardando a decisão da repercussão geral. Então, é perfeitamente verificar a forma, como é que eu posso dizer, é perfeitamente verificável a excelência de um julgamento de repercussão geral no âmbito dos processos que estão aguardando essa definição. Isso não há dúvida. Daqui a pouco você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e saber o que ele pensa sobre a repercussão geral. Em instantes, até já. A repercussão geral é um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, considera a repercussão geral um importante instrumento para a aplicação da justiça, mas defende que o STF imponha um limite para a admissibilidade desse tipo de recurso. Ministro, seja bem-vindo. Pode-se falar aqui hoje sobre a repercussão geral, que o Supremo tem um estoque nesse sentido e quantidade, né? Estoque de repercussões, né? Mas qual a quantidade desses recursos? O Supremo deve ter mais ou menos umas 330 repercussões gerais em estoque por números de dezembro do ano passado. E para acabar com esse estoque seria necessário quanto tempo? Bom, mantida a média histórica, mais de 10 anos. No último ano, já sob a presidência do ministro Lewandowski, houve uma aceleração no julgamento dessas repercussões gerais, mas ainda assim, mais de 6 anos. É um número totalmente fora de propósito. Eu sou, do ponto de vista, e tenho debatido isso internamente, que o Supremo não deva dar mais repercussões gerais do que possa julgar em um ano. E como fazer isso, ministro? Bom, eu acho que é preciso que haja um consenso entre os ministros. Eu não tenho o monopólio das aflições, todo mundo tem se preocupado com esse assunto. Eu tenho procurado levar este debate internamente. Portanto, qualquer mudança no Supremo tem que ser uma criação coletiva. Mas a principal mudança de filosofia que eu acho que tem que haver no país, não é propriamente no Supremo, é de que o devido processo legal e o acesso à justiça se realizam em 2 graus de jurisdição, no primeiro e no segundo. Portanto, chegar ao Supremo Tribunal Federal ou chegar ao Superior Tribunal de Justiça não é um direito subjetivo da parte. Portanto, esses tribunais têm que ter o controle da sua agenda e poderem escolher as questões que vão julgar. Escolher como? Escolher em função daquilo que seja verdadeiramente relevante para o país, para a sociedade, para um número grande de pessoas. Jurisdição constitucional, que é a que presta o Supremo, tem que ser de qualidade, não pode ser de quantidade. Uma jurisdição de qualidade exige tempo de reflexão, tempo de pesquisa, capacidade de colher estatísticas, de estudar o direito comparado. O processo, quando chega ao Supremo por recurso extraordinário, ele já tem uma decisão de primeiro grau, ele já tem uma decisão de segundo grau, muitas vezes ele já teve uma decisão, um juízo de não admissibilidade do recurso na origem, e muitas vezes ele já passou pelo Superior Tribunal de Justiça. Nenhum país tem jurisdição de 3, 4, 5 graus. Nós precisamos superar, eu diria, esse terceiro mundismo explícito que se manifesta na voracidade de julgar tudo, a crença de que competência é poder
mesmo que você esteja exercendo mal. Acho que a gente tem que julgar menos, com visibilidade e com qualidade. O critério que eu proponho é que a seleção seja anual e que tem repercussão geral, por exemplo, os 100 casos mais importantes daquele ano, daquela safra. O que acontece com os que não tenham sido selecionados? Eles transitam em julgado, o processo acaba. Há uma ideia brasileira, outro terceiro-mundismo explícito que ainda não superamos, de que devido processo legal é o que não termina. Devido processo legal é aquele que respeita determinados direitos das partes e dos seus advogados, mas que termina com a maior celeridade possível. Se um processo não foi selecionado dentre os 100 daquele ano, a decisão daquele processo transita em julgado. Mas aquela matéria pode ser selecionada no ano seguinte se ela estiver entre os mais importantes do ano seguinte. É preciso dar uma certa racionalidade à jurisdição constitucional. Isso vale para o Supremo, isso vale para o Superior Tribunal de Justiça. O Brasil é uma democracia jovem, com as instituições em construção. E, na medida em que você está construindo as instituições, você vai tendo novas percepções. Portanto, seria injusto e errado passar a impressão de que tudo que veio antes era mal feito. Não. Os problemas, às vezes, você se dá conta deles quando eles já estão num estágio mais significativo, e a verdade é que eu acho que o tribunal já se deu conta. E agora é encontrar uma fórmula de administrar esta seleção, uma fórmula que seja aceita pela sociedade. Isso precisa ser discutido e debatido com a sociedade, mas no geral nem precisa de lei. É basicamente uma mudança de atitude, nós darmos menos repercussões gerais, porque quando você dá repercussão geral a um processo, a uma questão, todos os processos existentes no país que tratam daquela matéria ficam sobrestados. De modo que levar 3, 4, 5, 6 anos para julgar uma repercussão geral significa que a gente está atravancando a justiça do país de uma maneira geral. Portanto, estamos prestando um desserviço. De modo que é preciso fugir dessa cultura populista de que julgamos tudo, desta voracidade terceiro-mundista que eu falei, quanto mais competência eu tiver, mais poder eu tenho. Essas são visões atrasadas da vida, equivocadas da vida. A gente tem que fazer menos para fazer melhor. E veja no próximo bloco, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fala sobre a importância do plenário virtual para agilizar o julgamento das repercussões gerais e de outros temas relativos ao Poder Judiciário. Em instantes. Até já. O programa Justiça para Todos está de volta com a entrevista com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele fala da importância do plenário virtual para agilizar o julgamento das repercussões gerais. O plenário virtual tem ajudado nesse sentido, principalmente da repercussão geral? Muito. O plenário virtual ajuda muito, não só porque é ali que nós fazemos a seleção dos casos de repercussão geral e agora a maior parte dos ministros já tem a percepção de que é preciso ser módico na concessão de repercussões gerais, quer dizer, quase todos os ministros deram, nos últimos tempos, 2, 3 repercussões gerais, 4 no máximo. Alguns ainda sugerem 9, mas aí é uma questão de se adaptar aos novos tempos e ao estoque que nós temos. Mas o plenário virtual serve, em primeiro lugar, para se selecionarem as repercussões gerais. Segundo, ele serve para reafirmar a jurisprudência. Você pode dar repercussão geral dizendo
o Supremo tem jurisprudência pacífica sobre esse assunto e aí não precisa levar no plenário e isso já mata processos na origem. O senhor acredita que todo esse processo, digamos, essa peneira dos processos, tem que começar lá na origem, do porquê ele começou, por exemplo, um processo de direito público que envolva a União, saber por que, de repente, aquele processo poderia ser resolvido ali administrativamente, antes de virar, né, um processo, por que ele chegou, o senhor acredita que pode ser lá na frente? Bom, a sua pergunta envolve muitas questões. Uma delas é uma demanda urgente que a sociedade brasileira terá, que é de uma certa desjudicialização da vida. Com a Constituição Brasileira de 88, a expansão do judiciário, mais consciência de direitos, aumentou a demanda por justiça na sociedade brasileira e aumentou exponencialmente a litigiosidade. Há mais de 100 milhões de processos judiciais em tramitação. Portanto, estatisticamente, em cada 2 pessoas, uma está na justiça litigando. Claro que a estatística é sempre enganosa, mas essa é uma forma de se visualizar o problema. De modo que eu acho que nós vamos ter que desjudicializar, sim. O próprio Supremo contribuiu recentemente, num caso em que eu mesmo fui relator, que benefícios previdenciários só é possível judicializar, só é possível ir brigar na justiça se ele tiver sido postulado administrativamente perante o INSS e tiver sido negado. Ou se tratar de uma matéria em que o INSS tenha pacificado um entendimento contrário ao interesse da parte. Porque o que acontecia, e isso atravancava os juizados especiais, é que as pessoas vão direto à justiça, às vezes é até mais cômodo para o advogado ir à justiça. Embora eu compreenda isso, a verdade é que atravanca a justiça desnecessariamente. Em processo, tudo que não é necessário é proibido. Mas um sistema de repercussão geral bem conduzido, com teses bem fixadas, você já pode matar os problemas no primeiro grau. Basta, em muitos casos, reproduzir a tese que o Supremo tenha afirmado. Essa foi uma questão que eu me empenhei muito e com o apoio do presidente Lewandowski, que acho que prevaleceu no plenário. Ao final de todo o julgamento, o tribunal enuncia qual foi a tese jurídica que obteve a maioria de votos. Quando eu era advogado, isso me afligia muito. Muitas vezes você lia os acórdãos do Supremo e não conseguia saber exatamente qual era a tese, até porque o sistema aqui é agregativo, cada um junta o seu voto e às vezes você não sabe exatamente qual é o ponto comum daqueles votos. Isso, nos últimos tempos, acabou. E, portanto, ao final de todo o julgamento, na repercussão geral, porque eu acho que é obrigatório, mas mesmo nos outros, o tribunal afirma a tese jurídica que está sendo afirmada pela maioria é a seguinte. E aí se produz 1, 2 frases e isso ajuda de uma forma extraordinária o juiz de primeiro grau que precisa entender o que o Supremo decidiu. Pode-se dizer que a repercussão geral é um mecanismo que começou funcionando muito bem, que ainda funciona, mas que é preciso pensar agora numa solução rápida para que não deixe de ser diferenciado, né, no que foi proposto inicialmente? Acho que é isso mesmo. Ela foi uma excelente solução, mas se for manejada inadequadamente, passa a ser parte do problema. Por exemplo, você ter um estoque de repercussões gerais acumuladas sobrestando os processos é parte do problema. Ok, obrigada pela entrevista, ministro. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.